Bom dia, gente. Primeiro, gostaria de agradecer esse carinhoso introdução. Só explicar para o pessoal que não fala a língua portuguesa que a minha apresentação está em inglês, mas eu vou dar em português, tá certo? Bom, desde a descoberta do HIV, né, a medicina e a ciência vêm se esforçando, né, para o desenvolvimento de drogas antivirais. Na verdade, 2 anos após a descoberta do vírus, nós já sabíamos que o AZT, uma droga desenvolvida para câncer, era capaz de inibir o HIV em cultura. Isso foi um grande alento e combustível, né, para a indústria farmacêutica continuar os estudos de inibidores do HIV. Então, hoje eu vou apresentar para vocês uma palestra onde nós vamos discutir o mecanismo de ação das drogas antirretrovirais e também como que as drogas selecionam resistência, né? Ou como que o HIV evolui para ficar resistente às drogas, tá certo? Bom, aqui é só um parâmetro, né? O HIV foi nobelista, né, em 2008, né, através da doutora Barré Sinoussi e Luc Montagnier. Esse aqui, começamos o nosso trabalho, é o ciclo de replicação do HIV. Hoje nós temos 25 drogas aprovadas no FDA, né? Então, o ciclo do HIV começa com a interação, né, do vírus, da molécula do envelope GP120 com CD4, há uma desestabilização estrutural do GP120 e a exposição da alça V3 que se conecta com o correceptor, depois nós vamos conversar sobre isso, e a exposição do peptídeo de fusão que está localizado no GP41. A fusão de membrana, o capsídeo é introduzido dentro do citoplasma, aí a síntese de cDNA, o cDNA completo entra no núcleo e uma enzima, aqui a enzima importante é a transcriptase reversa, nós vamos voltar a ela. Depois, esse produto pré-integrativo é transportado para dentro do núcleo, várias proteínas celulares estão implicadas nesse transporte, e depois a integrase integra o DNA proviral no cromossomo, que depois ele começa a funcionar como um gene celular. Então, você tem a transcrição dos RNAs, a produção de proteína, a produção de RNA genômico. Esse material é transportado para a superfície celular, que é empacotado, e você precisa agora ter a maturação da partícula através da protease do HIV. Bem, hoje, a maioria desse ciclo é alvo de moléculas antirretrovirais. Então, a entrada do vírus, nós temos 2 famílias de drogas que atuam aqui. Na transcrição reversa, vocês sabem também, nós temos uma série de análogos nucleosídicos e não nucleosídicos. Na integração, nós temos inibidores de integrase, nós temos inibidores desse processo de processamento pré-brotação e temos inibidores de protease, né? Bom, o impacto, né, na epidemia da entrada desses antirretrovirais é indiscutível, né? Isso aqui é a figura na Europa, né? Como que a mortalidade por 100 mil habitantes caiu a partir da introdução da terapia antirretroviral, né? Quando a gente fala que a terapia antirretroviral, no início, deixa eu passar aqui. No Brasil, o mesmo fenômeno aconteceu, né? Mas, infelizmente, quando os antivirais foram lançados, eles foram lançados um a um, né? Então, o pessoal começava a tratar com um antiviral, depois fazia monoterapia com outro antiviral, e isso levou ao desenvolvimento de resistência muito rapidamente. Após 1995, vários grupos descobriram que era muito melhor você associar os antirretrovirais fazendo uma combinação terapêutica potente. A partir de 95, nós vimos realmente a entrada
de esquemas terapêuticos altamente potentes, que vários comentaram aqui, né, que é a terapia HAART, né, que conseguem realmente indetectar a carga viral. E aí você vai vendo esse pico aqui de mortalidade, depois vai uma queda, né, e coincide exatamente com 95, quando a gente começou a utilizar terapias combinadas. Isso aí é um fato muito relevante. Hoje, essa curva já está lá em cima, com 25 drogas, né? Aqui estão a listagem das drogas. E aí vocês vão me perguntar, então por que no Brasil, hoje, nós temos 220 mil pacientes em tratamento? Nós temos a entrada por ano de 30 mil novos casos, 35 mil novos casos em tratamento, e a morte de 10 mil pessoas relacionadas à AIDS, ou com HIV positivas, né? Soropositivas. Então, você veja que a nossa figura é sempre crescente, né? O número de pessoas em tratamento é crescente. Ainda bem que na nossa rede, 80% dos pacientes estão indetectáveis, ou seja, a terapia está indo muito bem na rede. Mas nós temos 20% de nossos pacientes com carga viral em tratamento. O que quer dizer isso? Quer dizer duas coisas. Ou o paciente não está tomando a terapia corretamente, ou a tomada da terapia incerta ou com baixa aderência selecionou algum vírus resistente que agora está replicando no sangue no sistema imune desse paciente. Então, por que o HIV, por que a droga seleciona os resistentes? A gente tem que entender que a variabilidade genética do HIV é um fato muito relevante e intenso. A transcriptase reversa, que faz a transcrição reversa do genoma viral, é uma enzima que não tem um sistema de correção de erros. Então, a cada duplicação de um genoma, ele insere uma ou duas mutações, né? Outro detalhe importante, a produção viral num indivíduo por dia pode chegar até 10 bilhões de partículas. Então, 1 bilhão de partículas a 10 bilhões de partículas, dependendo da situação do indivíduo e da carga viral. Isso propicia a formação ou a fixação de várias mutações diariamente. Elas podem ter um fit bom ou não e permanecer no indivíduo ou serem selecionadas contra, né? E um outro fenômeno genético que o HIV tem, que vai ser discutido, ou já foi discutido, é o alto poder de recombinação dele. Ou seja, se você tem no indivíduo um vírus resistente à droga A e um outro vírus resistente à droga B, se eles infectarem a mesma célula, eles vão, na verdade, recombinar e formar um vírus resistente às duas drogas, tá certo? Na mesma molécula. Então, esse fenômeno também é um fenômeno importante. Aqui é só para mostrar que a melhor definição de uma população de HIV é um saco de pipoca. Tudo é pipoca, mas você não encontra uma igual à outra, né? Então, isso a gente como definiríamos uma quase espécie, né? Então, se você tem 1 milhão de partículas de HIV, você sequenciando todo esse genoma, você vai ver que você não encontra nenhuma igual à outra, embora a sequência modal, que é a moda, é a sequência do HIV, tá certo? Então, esse tipo de evolução leva a plasticidade do genoma do vírus ao extremo, fazendo com que ele possa responder a pressões seletivas. Mas voltando à afirmativa anterior, né, que é a transcriptase reversa que causa o erro, né, qual é a melhor maneira de prevenir a resistência, né? A melhor maneira de prevenir a resistência é manter o HIV indetectável no sangue do paciente. Por quê? Se ele não replica, ele não acumula mutação. E se ele não acumula mutação, ele não consegue sobrepor a ação da droga. Então, voltando ao que eu já falei anteriormente, por que o HIV fica resistente às drogas, né? Primeiro, eu gostaria de dar um parêntese aqui,
que esse é um linguajar muito lamarquista, né? Na verdade, o HIV não fica resistente à droga, a droga que seleciona os variantes resistentes, tá certo? Mas, normalmente, a gente conversa desse jeito. Mas, olha, a baixa adesão ao tratamento é uma das razões, né? Também parar e continuar terapias por conta própria do paciente ou pelo médico, se o paciente tiver algum efeito adverso, é também uma situação que pode levar à resistência. A infecção associada já com um vírus resistente, que a gente chama resistência primária, cada vez mais é uma preocupação no Brasil. Depois nós vamos voltar a esse assunto, né? Então, esse é um outro dado importante. Eu adicionaria mais uma linha aqui, que o nosso laboratório está começando a pesquisar, que seria a farmacogenética. Ou seja, existem algumas enzimas importantes para o metabolismo de nucleosídeos, né? E nosso laboratório tem pesquisado a variação do hospedeiro em relação a essas enzimas e porinas que deixam os nucleosídeos entrarem e saírem da célula. E nós vimos que alguns variantes são mais propensos a desenvolver resistência, quer dizer, do hospedeiro, né? E são variações em proteínas que deixam os nucleosídeos ou os análogos entrarem na célula. Então, eu acho que é bem interessante essa parte, que também a gente tem que levar em consideração. Então, a principal mensagem é: o HIV precisa replicar para acumular mutações. A melhor maneira de prevenir o advento de mutações é manter a carga viral indetectável no tratamento. Eu diria que isso aqui também é a melhor maneira de prevenir a transmissão de vírus resistentes, né? Bom, a biologia da seleção de vírus resistentes. Isso aqui é um esquema bem interessante, mostrando a monoterapia à nevirapina, quando eles fizeram os primeiros testes de fase 1 com nevirapina. Você veja o seguinte: já a população selvagem, antes de começar o tratamento, existiam variantes resistentes. Então, você veja, quando começa a terapia, a carga viral cai abruptamente e a carga viral do selvagem e a do mutante vai subindo paulatinamente até tomar conta da população. Aí você pergunta, isso aí é um passo teórico. Olha aqui, feito lá no laboratório, o treinamento de um vírus B e um vírus C com 3TC, lavimudina. Olha que interessante, aqui é a carga viral, ela vem descendo, você vai dobrando a concentração de droga a cada repique, ela desce, chega a um ponto mínimo, né? E aí aparece uma mutação aqui, e aí ela volta a crescer a carga viral. Então, você tem a recolocação de um outro variante, você veja que são bem semelhantes as duas curvas, né? A que aconteceu na clínica, que aconteceu no tubo de ensaio. Ou seja, esse fenômeno realmente existe. Aí você vai perguntar, tinha algum variante aqui? Não, aqui era uma sequência clonada, mas durante o repique ele pôde descer a concentrações e aparecer a mutação, certo? Então, a gente tem certeza que essa mutação é de novo, né? Ela apareceu durante a cultura, né? Bom, tipos de resistência, né? Nós temos a resistência primária, quando o indivíduo é infectado com vírus resistente. Obviamente, esse indivíduo foi infectado a partir de uma pessoa que já tomava antirretroviral. Por isso, pessoal, quem está aqui na plateia e toma conta de pacientes ou segue pacientes com HIV, a principal mensagem é prevenção, né? Mesmo que você esteja com antirretroviral, mesmo que a sua chance de transmissão seja baixa, ela não é nula, né? Ela é baixa, né? Obviamente, se você cai a carga viral, a chance de transmissão diminui, mas não exclui o uso do preservativo. Por quê? Porque a transmissão desse vírus para uma outra pessoa, e principalmente quem não está com viremia controlada, e infelizmente a gente não sabe que a pessoa está com viremia descontrolada, só olhando para a pessoa por aspectos físicos, né? É uma medida, muito pelo contrário, na clínica, quem está com vírus resistente, às vezes você acha que ele está melhor do que o outro que não tem vírus resistente nenhum, né? É difícil de julgar pelo aspecto clínico, então é importante essa mensagem, né? E a outro tipo de resistência é resistência adquirida, que a gente sabe, ou secundária,
que é a seleção de vírus resistentes durante a terapia, né? Então, essa é a resistência que mais incomoda os clínicos, né? Porque você vem seguindo um paciente, ele está indetectável e ele volta a aparecer com carga viral, né? Então, essa é a grande pergunta, como lidar com esse tipo de fato. Bom, voltando ao assunto anterior, para a gente entrar nesse assunto da resistência, eu primeiro vou falar sobre como que as drogas agem, tá certo? Bom, isso aqui, gente, é a primeira família de drogas que apareceu. São os análogos nucleosídicos, né? O que eles são, na verdade? Eles são imitações dos nucleosídeos naturais. Então, os primeiros análogos a aparecerem, que foi o AZT, que está aqui, azidovudina, ele é o quê? Um análogo de timidina, né? Então, ele imita a timidina, e aqui na posição 2, de vez de ter um OH, ele tem, na verdade, um grupo ácido. Então, ele é fosforilado na célula, ele entra na cadeia, dentro da partícula viral, quando entra, do capsídeo, e é incorporado pela transcriptase reversa na cadeia nascente. Quando ela é incorporada, ela bloqueia a extensão da cadeia, tá certo? De uma maneira muito direta. Como? Isso aqui é a estrutura da transcriptase reversa. Ela é um heterodímero, né? Você tem o P51 e o P66, e as duas moléculas juntas parece isso aqui, ó. Se eu fizer aqui uma analogia, isso aqui é o dedão, ó, o thumb, isso aqui são os dedos, né, da mão, ali, e aqui está o centro ativo da molécula. Aqui está o RNA molde e o RNA que vai ser estendido, aqui está o centro catalítico. O que acontece é que as drogas, os análogos entram por aqui, igual os nucleosídeos naturais, e são incorporados. Normalmente, esses análogos nucleosídicos precisam de uma ativação. Eu diria ainda mais, dissecando esse sistema aqui, os análogos nucleosídeos têm que entrar na célula. Então, a célula tem um sistema de porinas que deixam os nucleosídeos entrarem dentro da célula para serem fosforilados e entrarem na cadeia de síntese. Isso seria a chamada via de salvação das purinas e pirimidinas. Essas porinas, o que é interessante é que as porinas que deixam entrar os nucleosídeos naturais não é igual à porina que deixa entrar os análogos. Então, você tem diferenças. E é bem interessante também a parte de genética dessas porinas. Você tem variações genéticas dela. Bom, enfim, a molécula tem que ser fosforilada para entrar na via de síntese. Daí já uma coisa interessante. Essas moléculas atuam muito mais em linfócitos ativados. Por quê? O linfócito ativado está fazendo divisão celular, ele precisa de mais nucleosídeo fosforilado para sintetizar DNA, então ele realmente metaboliza melhor essas drogas, tá certo? E o mecanismo de ação é muito simples, ela é incorporada no cDNA nascente, ela bloqueia a síntese de cDNA, a transcriptase reversa sai do template e não volta mais nele, quer dizer, ali acabou com o vírus. Por quê? O HIV, como todo retrovírus, ele é completamente inerte se ele não integrar. Ou seja, embora ele seja quase um gene eucariótico, ele não tem poder de transcrição se ele não tiver todo o reto transcrito. Então, e ele, mesmo sendo um mensageiro-like, ele não consegue entrar no ribossoma e ser traduzido. Ou seja, ele é completamente inerte se você bloquear essa fase da infecção. Como que o HIV fica resistente a essas drogas? Né? Ele escolhe dois mecanismos. Ou ele discrimina os análogos, ou ele tira o análogo depois de ser inserido. Vamos entender isso? Discriminação. Normalmente, a transcriptase reversa não consegue discriminar a lamivudina da citosina. Para ela, é a mesma coisa. Então, se você dá duas moléculas, uma citosina e outra lavimudina, ela vai pegar indiscriminadamente uma ou outra. Mas, se acontecer o acúmulo de uma mutação na estrutura do vírus,
da transcriptase reversa, na posição 184, aí sim ele consegue discriminar a lavimudina da citosina 100 vezes. Ou seja, você tem que colocar 100 vezes mais lavimudina em relação à citosina. Então, você vai acabar matando o paciente intoxicado e não vai tratá-lo, entendeu? Então, mais ou menos é isso que acontece. Acontece isso aqui muito simples. A troca da metionina por valina, que não é uma troca muito... é uma troca conservada, né, em termos bioquímicos, altera a estrutura aqui da entrada dos dedos da mão, ali que eu falei, e aí a citosina consegue entrar, mas a lavimudina não. Tá certo? O mesmo sistema é utilizado, por exemplo, por essa mutação aqui, na posição 151, perto também do centro ativo. Ela é pior ainda, ela não discrimina só a citosina e lavimudina, ela discrimina qualquer nucleosídeo, ou seja, ela dá multiresistência ao vírus, né? Então, você tem vários tipos dessas mutações. Bom, outra mutação de resistência discriminatória são inserções. Você veja que a plasticidade genética do HIV permite que aconteça inserções bem na região onde há o binding dos nucleosídeos, que é a região 66 a 70. Então, estica-se aquela região botando serinas a uma inserção, e aí o nucleosídeo análogo não consegue ligar naquela estrutura, tá certo? Há uma repulsão eletrostática. Mas a pior mutação que pode acontecer num paciente são essas timidina associated mutation, o chamadas TAM, né? Que o pessoal da clínica já deve ter visto várias genotipagens com essas mutações em pacientes falhando terapia. Por que elas acontecem? Primeiro, ao contrário das outras mutações que eu citei, que é uma mutação puntiforme em um nucleotídeo, as TANs necessitam de um grande make-up na transcriptase reversa. Ou seja, a transcriptase reversa é drasticamente modificada, inclusive cataliticamente, e além dessas mutações na transcriptase reversa, é necessário o acúmulo também de mutações no peptídeo de transição que faz a ligação do template à transcriptase reversa. Então, são mutações complexas que dão a capacidade do HIV, da transcriptase reversa do HIV, deixar entrar no centro catalítico a molécula de ATP. Se o ATP entra no centro catalítico, ele faz a pirofosforólise, ou seja, se a transcriptase incorporou o AZT, essa entrada dessas mutações permite que o ATP entre ali dentro e retire o AZT por pirofosforólise. Então, para que isso aconteça, você tem que ter uma série de mutações, porque a transcriptase reversa tem que funcionar mais lentamente. Ela funciona mais lentamente para permitir que ela não saia do template e deixe o ATP entrar para ser cortado, o AZT. Então, basicamente, essas mutações são associadas várias mutações e elas, infelizmente, não dão resistência só a AZT. Elas dão resistência a quase todos análogos, muito ou parcialmente. De sorte que, e além disso, essas mutações têm uma capacidade de permanecer no indivíduo, inclusive sem tratamento antirretroviral. Ou seja, ele pode transmitir essa mutação, ela pode ir para um receptor, um comunicante, ela pode implicar na baixa resposta à terapia do novo indivíduo, do comunicante infectado. Bom, algumas características bioquímicas. Por que essa mutação 184V sensibiliza o vírus para AZT quando ele tem mutação de TAM? Por exemplo, muitos clínicos e vários trials clínicos dizem que a 184 é importante manter porque ela sensibiliza o vírus. Por quê? Porque essa mutação 184, vamos voltar a ela, que acontece nessa região aqui perto do centro catalítico, ela bloqueia a entrada também do AZT para fazer a pirofosforólise. Então, por isso que ela é uma mutação anti-excisão, né? Então,
Isso é interessante. Bom, recentemente, não tão recentemente, em 2001, entrou um novo análogo que a gente chama nucleotídico, né? Por que ele é um nucleotídico? Ele já vem fosforilado de fábrica, né? Então ele não precisa entrar na cadeia de fosforilação da célula. Além disso, ele é uma prodroga. O que é uma prodroga? Ele tem esses OHs do fosfato bloqueados com um éster, né? Então, quando ele entra na célula, porque o fosfato livre é repulsivo para a célula, ele não entra nas células, né? Moléculas fosforiladas. Então, com esse bloqueio do éster, ele consegue entrar na célula e dentro da célula ele é clivado por esterases e aí esse tenofovir pode ser fosforilado de fosfato trifosfato. Então, ele é uma droga que entra muito bem e é metabolizado em células com baixo poder de ativação, tipo as células que estão, por exemplo, resting cells, macrófagos, ele consegue atuar. Então, é uma droga interessante e bem potente e tinha, né, até onde a gente sabia, poucos efeitos colaterais. Infelizmente, cada vez mais a gente vai aprendendo que o tenofovir não é tão inócuo assim e tem várias preocupações com questão de função renal e também osteoporose com essa droga. Mas, de uma maneira geral, é uma droga bem segura, né, para a maioria das pessoas. Bom, enfim, a mutação de resistência ao tenofovir também é na família da discriminação. Uma mutação na posição 65 faz com que o tenofovir não se encaixe mais no centro ativo. Então, uma mutação só pode levar a isso. Perigo. O vírus C parece que acumula essa mutação mais rapidamente. Aí vocês vão perguntar, por que o vírus C acumula essa mutação mais rapidamente? É uma explicação meia longa. Parece que o vírus C, devido à sequência do RNA dele, nessa posição, ele tem no códon 65 uma guanina, é uma mutação sinônima. Então, a lisina no subtipo C é codada por AAG, no subtipo A por AAA, o códon. Essa diferença mínima faz com que, quando a transcriptase reversa passa pelo template do C, ela para, por causa dessa guanina. E aí pode aumentar a taxa de mutação nessa área, através de incorporação errônea. Então, parece que o subtipo C ele é mais propenso a selecionar essas células. Isso aí é um debate mundial e saiu da seguinte constatação que, na África do Sul, que é predominantemente infectada com o subtipo C, os pacientes falhavam a D4T, que é a estavudina, né, diretamente com a mutação K65R. Ou seja, existe uma co-seleção e também outras pessoas fizeram trabalhos in vitro mostrando o acúmulo. Lá no laboratório a gente fez esse experimento, a diferença não existe, né, entre B e C brasileiro, né? Nós usamos o C brasileiro do Sul e fizemos o mesmo experimento que o pessoal fez com o sul-africano. Cultivamos com várias concentrações de tenofovir, tentando selecionar a resistência. O vírus B e C brasileiro aparece com K65R na velocidade igual. Então, não há diferenças assim muito gritantes no nosso experimento, né? Bom, essas listas de mutação que são feitas pela International AIDS Society, pelo Banco de Stanford, são mutações identificadas em vários pacientes falhando a terapia antiviral. Então, essas mutações é um guia para você se balizar para interpretar um teste chamado genotipagem. Nós vamos voltar a ele rapidinho, tá? Então, essas mutações são publicadas, vocês podem ver no sítio, mas, de uma maneira geral, gente, essas mutações indicam que toda vez que acontece essa mutação, você tem resistência.
e também elas foram provadas por genética reversa. Que palavrão é esse? Você pega um vírus selvagem, troca aquele códon por mutagênese sítio-dirigida, cria um vírus do nada, do DNA, e aí testa esse vírus contra a droga. Aí prova que aquela mutação elevou a quantidade de droga necessária para inibir o vírus, tá certo? Então, é uma contraprova para essas mutações. Bom, aqui nós vamos falar agora sobre os não nucleosídeos. Os nucleosídeos eram análogos dos nucleosídeos naturais. Os não nucleosídeos não assemelham-se a nada de nucleosídeo, né? Eles são moléculas novas, feitas pelo computador. Aí vocês me perguntam, como que se faz isso? Na verdade, o que aconteceu, eles descobriram que existe um sítio aqui, alostérico, perto do centro ativo, que é altamente hidrofóbico, cheio de beta preguiada. Então, eles desenharam da natureza, do nada, essas moléculas e descobriram, a partir de testes de mais de 20 mil variantes, que a nevirapina, por exemplo, se encaixava nesse sítio aqui. E, a partir desse conhecimento, várias outras empresas fizeram análogos, né, não nucleosídicos. O segundo mais famoso é o efavirenz, que é uma droga altamente potente, utilizada até hoje, né? Ela tem um perfil de segurança muito bom, né? E tem uma potência excelente em pacientes de primeira linha. Eu acho que no Brasil 70% dos nossos pacientes usam efavirenz em primeira linha. É bem alto. Bom, como que eles funcionam, gente? Eles entrando nesse centro aqui alostérico, eles deformam o centro ativo e aí o RNA não consegue se encaixar ali dentro. Então, a proteína fica completamente inerte, a enzima, né? Infelizmente, a entrada dessas moléculas no centro nesse alostérico depende de interações com alguns aminoácidos dessa parte inicial aqui do centro. E esses aminoácidos podem variar com uma certa liberdade sem alterar a catálise da enzima. Por quê? Eles não estão dentro do centro ativo. Então, a seleção de resistência para efavirenz e nevirapina é com uma baixa barreira genética. Uma mutação é suficiente para abolir toda a atividade da droga. Outro detalhe, uma mutação abole a atividade da droga. E, como não impacta no fitness, essa mutação pode ficar lá para sempre e pode ser transmitida. O que acontece com isso? Se você sequenciar 100 indivíduos do Rio de Janeiro, recém-infectados, você vai ver que em 6 deles vão ter já a mutação K103N, que é a mais famosa aqui na entrada desse sítio alostérico, de resistência a efavirenz. E isso chama-se resistência primária, né, que a gente comentou, né? Bom, uma nova droga foi desenvolvida chamada entravirina. Quem trabalha nessa área sabe, tem essa estrutura aqui, e ela, teoricamente, ela consegue encaixar no centro ativo alostérico que tem a mutação K103N. Então, ela seria uma droga, potencialmente, que recuperaria os vírus resistentes a efavirenz. Mas, infelizmente, se o vírus já tem K103N e adquire alguma dessas mutações em cima do K103N, ele fica resistente à entravirina. Problema: quando você sequencia um indivíduo que tem K103N, ele tem, nas populações minoritárias, uma infinidade de outras mutações que a gente não consegue enxergar com a genotipagem. Então, quando você entra com a entravirina, a pessoa pode selecionar aquele variante e ficar resistente muito rapidamente. Então, esse é um problema da entravirina para recuperar indivíduos que já trataram com inibidor de transcriptase reversa. As mutações estão aqui, né? Infelizmente, as mutações são todas cruzadas. Por quê? Todas as drogas atuam no mesmo sítio. Então, potencialmente, a maioria das mutações dão resistência às outras, né? Com mais ou menos intensidade. Então, isso é uma preocupação para a gente na prática.
Vamos agora para um outro grupo de moléculas que nós chamamos de inibidor de protease. Por que a protease é importante? Lembre-se que o vírus, na expressão do seu genoma, ele fabrica uma poliproteína chamada GAG e GAG-POL, através de uma derrapagem do ribossomo, né? Então, essas proteínas vão sofrer um processo de maturação para dar origem à partícula madura, e isso é feito através de uma protease viral, que é do grupo das aspartil proteases, né? E essas têm o ácido aspartic como centro ativo, né? Aminoácido ativo de clivagem. Aqui você tem a microscopia eletrônica do vírus brotando, né? Da partícula imatura e da partícula madura. Então, é isso aqui, o vírus brota com essa estrutura aqui, que ainda tem o GAG e o GAG-POL não clivado, e quando ele amadurece fica assim. Os inibidores de protease são moléculas, isso aqui é a protease viral. A protease viral é um dímero que é igual uma tesoura molecular. Ele abre, o GAG entra ali no meio, o peptídeo ele corta, né? Então, os inibidores de protease são moléculas que a gente chama peptídeo-miméticas. Eles parecem um peptídeo com uma ligação peptídica, mas, na verdade, é uma ligação carbono-carbono. Todos eles têm esse OH aqui, ó, que é de afinidade para o ácido aspartico. Então, eles entram no centro ativo e bloqueiam o centro ativo. Então, você não consegue, a enzima não consegue cortar mais o GAG e o GAG-POL. E os vírus que saem sem esse corte são imaturos e não conseguem infectar novas células, tá? Infelizmente, o vírus também consegue acumular mutações para ficar resistente a essas proteases. Geralmente, são mutações na parte interna da molécula, aonde o inibidor se acopla, né? Mas essas mutações alteram drasticamente o fitness do vírus, a capacidade de replicar o vírus. Então, acontecem outras mutações por fora da molécula, chamadas compensatórias ou secundárias. Então, você tem sempre as mutações primárias e secundárias na protease, tá certo? Mas as farmas desenvolveram uma droga. Repara aqui é um indinavir no centro ativo. Ele se liga a esse aminoácido aqui da protease e a esse aminoácido. E outro aqui. Ele tem 3 pontos de ancoramento. Então, 2 mutações aqui já tiram ele no ponto de ligação dele. Foi desenvolvido umas novas moléculas, os novos inibidores de protease, por exemplo, o darunavir, que interage com mais de 6 ou 7 pontos na molécula de protease. Ou seja, ele é um inibidor muito mais potente, né? Então, o pessoal que lida com os pacientes aí, o darunavir consegue milagres, né? Eles conseguem reverter pessoas que estão com 5, 6 mutações de protease, até 7. Por quê? Porque ele tem uma capacidade de ligar nessas proteases resistentes, porque ele tem mais plasticidade de ligação na molécula, tá certo? Se você desenvolver um mutante numa posição, ele também está ligado à outra, e isso não vai influenciar tanto o binding do darunavir na estrutura. A atazanavir também é outra molécula que tem uma capacidade boa de ligação, e o tipranavir também. São as novas gerações. Mas para o inibidor de protease, farmacologicamente, o que é mais importante é a concentração dele, porque ele pode até inibir uma enzima parcialmente resistente se ele estiver no sangue em altas concentrações. E para ele atingir a corrente sanguínea, ele tem que passar pelo filtro hepático e do intestino. E ele é metabolizado pelo citocromo P450, e foi descoberto desde o início que o ritonavir inibe esse citocromo. Então, a maioria da clínica usa o ritonavir em baixa concentração associado a outro inibidor de protease para aumentar a concentração sanguínea. Ou seja, isso aqui é a concentração sanguínea sem o ritonavir fazendo o enhancement, né? E aqui com o ritonavir fazendo o enhancement. Ou seja, parece uma outra droga. Ou seja, isso faz com que
a barreira genética seja elevada. Ou seja, uma maneira de você vencer a resistência é aumentando a barreira genética, né? Então, aumentar a barreira genética, aumentar a concentração de droga no sangue. Então, para você ter resistência a um nível de droga X, você precisa de 2 mutações. Para um nível de droga 10X, você precisa de 8 mutações, tá certo? Uma coisa de tipo assim. E também, mutatis mutandis, voltando à estrutura, só um inibidor de protease sozinho, você precisa de 3 mutações. Ativado com ritonavir, você precisa de um número maior de mutações, tá certo? Mais ou menos isso que vocês usam na clínica para colocar. Mas, hoje, infelizmente, nós já temos, no Brasil, uns milhares de pacientes que têm resistência completa a todos os inibidores de protease. A gente chama a protease multidrug resistance, né? Quer dizer, nenhum inibidor consegue inibir. Quer dizer, ela forma uma estrutura bem diferente. Aqui em vermelho é ela mutante, em verde ela selvagem. Ela é uma estrutura mais fechada, ela não tem esse grampo para abrir a estrutura, então ela é muito mais, ela não consegue, o inibidor não consegue entrar no seu centro ativo. Mas elas implicam numa baixa eficiência de replicação do vírus. Para reverter essa eficiência de replicação, elas acumulam esses vírus, outras mutações no GAG, para ela poder cortar mutantes da posição do GAG onde tem mutação. Bom, as novas classes de drogas, eu queria passar rapidamente, ainda tenho mais uns 5 minutos, Esper. A ciência conseguiu desenvolver recentemente novas classes de droga, além da transcriptase reversa e da protease. A primeira droga desenvolvida foram os inibidores de integrase e inibidores de fusão, né, que impedem que o peptídeo de fusão a GP41 despolimerize e insira o peptídeo de fusão na célula hospedeira. Temos também os inibidores de CCR5, que é o Maraviroc, né, que bloqueia a interação do alça V3 do AGP120 com o CCR5. E temos também alguns outros novos inibidores de maturação que foram abortados, de transcrição, ainda estão bem incipientes, mas o que nós temos em mãos mesmo é o Maraviroc, o Fusion e os inibidores de integrase, que formam uma família. Eu vou falar mais da integrase. A integrase é uma enzima essencial para a replicação viral e ela tem 2 tipos de atividade. Ela para integrar o HIV dentro do cromossomo da célula, ele primeiro faz um processamento da região 3' e depois cria uma região 3' OH, uma clivagem, que são altamente reativas. E aí essa região ataca o cromossomo da célula e faz uma inserção do DNA. Na verdade, ela funciona como uma transposase. Quem já usou isso na biologia molecular, é uma enzima, e também ela faz uma reação parecida também com a RAG1 dos linfócitos T. Foi possível desenvolver moléculas, e aqui no curso a descobridora dessa família de moléculas já deu uma palestra, que é a Daria Hassuda, da Merck, né? Eles descobriram uma molécula que entra bem no centro ativo. Para acontecer a transferência de fita, você precisa de ter esse magnésio aqui, quelado na integrase, e esse inibidor, ele, na verdade, ele bloqueia a ligação do magnésio com a estrutura da integrase. Então, essa transferência de fita fica prejudicada. Então, esses inibidores que nós temos em mãos, que é o raltegravir, elvitegravir, dolutegravir, todos fazem a mesma reação. E, infelizmente, poucas mutações já dão resistência máxima a esses inibidores, principalmente a 155, aqui na região da palme da integrase, nessa região plana aqui da molécula, a mutação 155, que é importante para a ligação do inibidor, e a 148 também
é importante para a ligação desse inibidor. Então, essas duas mutações alteram basicamente a 43, 48 e a 55, 155, a ligação com o inibidor. Então, da mesma forma, aqui estão o Maraviroc e o Fusion, como eu comentei, né? O Maraviroc é a única droga interessante porque a resistência ao Maraviroc é uma coisa muito complexa, porque você pode ter resistência, vocês lembram de todas as palestras anteriores, né? O vírus pode ser R5 ou X4 trópico, né? Normalmente, a infecção inicia com R5, né? E, paulatinamente, vai sendo substituindo a população para X4. Quando você chega na fase de AIDS, basicamente você tem mais X4. Então, se você bloquear o R5, se você está infectado com o vírus que é R5 e bloquear com o Maraviroc o CCR5, realmente o vírus fica sem células para infectar de novo, né? Então, a carga viral vai caindo até um nível muito baixo. O perigo do Maraviroc é selecionar variantes X4, porque uma vez ele não entrando na R5, os vírus X4 que estejam em indivíduos em quantidades minoritárias, podem aumentar. Outra maneira de do vírus ficar resistente ao Maraviroc é ter mutações, selecionar mutações que diminuam o binding, o binding do V3, alterem o binding do V3 com CCR5, fazendo com que o V3 comece a interagir numa região que o Maraviroc não bloqueie, né? Então, também tem esse tipo de mutação. Enfim, eu acho que o futuro que aparenta para a gente, deixa eu chegar no final, é bem complexo, né? A cada droga que nós desenvolvemos, o vírus consegue ter uma maneira de escapar, mas a boa notícia se você iniciar a terapia, e hoje nós temos mais de 3 linhas de terapia contra HIV, a pessoa pode ficar mais de 30 ou 40 anos tomando remédio que não vai levar à resistência. Se você começar exatamente bem, com uma terapia pouco tóxica, e sair, quando ele ficar resistente a essa primeira terapia, trocar pela segunda, pela terceira. Então, eu acho que a gente ainda tem muito problema de pessoas que iniciaram a terapia muito tempo atrás, com monoterapia, biterapia, etc. Mas agora eu acho que as coisas vão equilibrando e esses pacientes mais fáceis vão aumentando de número para os difíceis sendo diminuídos, né? Espero. Vamos ver o que acontece. Obrigado aí pela atenção e estou aberto às perguntas.